Olá pessoal, nesse vídeo sobre o módulo de custo, vamos falar um pouco sobre o controle de execução das rotinas de cálculo. Analisando as ocorrências de cálculo, às vezes é comum vocês identificarem esse tipo de anomalia, rotina de custo em execução por outra seção. O que isso significa? Significa que já tem uma seção no banco de dados que está executando a rotina de custo. Num cenário como esse, o sistema faz uma verificação, se tiver já em execução, ele interrompe, nem inicia o processo, para na anomalia e mostra essa mensagem de advertência para o usuário, interrompendo o processo. Isso se faz necessário porque, em alguns momentos, pode ocorrer do usuário forçar a execução do cálculo através do botão aqui de cálculo diário ou cálculo mensal. Ele pode estar forçando a execução. Como a rotina de cálculo ela é um pouco demorada, e se for recalcular um período maior, vários dias ou um mês todo, ela fica um pouco mais demorada ainda, pode ocorrer que durante esse cálculo, chegar no mesmo período que está para startar os jobs. Então a gente tem os jobs que fazem a execução automática desses cálculos, no caso do custo diário diariamente, do mensal num dia específico. E se o usuário vem na tela da consulta e força a execução, pode acontecer que no meio do processo chegue o horário de execução do job e o job vai forçar a execução também da mesma rotina. E se caso a gente tem duas rotinas no banco calculando o custo ao mesmo momento, vai ocorrer ou erro de cálculo, tá? Então vai dar erro de divisão por zero ou algum outro erro, ou até mesmo calcular valores fora da realidade dos produtos, né? Trazendo valores incorretos, e aí até você descobrir o que é, às vezes não é nada, a rotina está certa, só foi executada duas vezes de forma simultânea. Então, para evitar esse tipo de problema, foi criado esse controle de execução. Então, aqui no banco de dados, a gente tem na rotina, tá, tanto do cálculo mensal quanto a rotina do cálculo diário, nós temos o controle de execução. Então, vamos começar aqui pelo custo mensal. A primeira coisa, o sistema verifica a questão das anomalias, passou pelas anomalias, está tudo certo, ele ativa a execução. Então ele chama uma procedure que fica aqui dentro da própria package e ele vai ativar, ele vai mudar um parâmetro que existe na tabela de parâmetro do custo, descer o parâmetro. Então por planta a gente tem uma coluna chamada execução. Se ela tiver S, é porque já está sendo executado, ele vai cair na anomalia e vai bloquear. Se tiver N, é que está liberado, não está sendo executado, então ele pode continuar. Então nesse caso, ele verificou a anomalia, está tudo ok, ele vem aqui e chama essa procedure. Essa procedure vai mudar aquele parâmetro, então vai mudar aquela informação da execução para sim e vai iniciar o processo de cálculo, tá? Então vocês podem verificar que para cada processo de cálculo tem uma chamada dessa procedure, porque se ocorrer erro, então por exemplo, estou calculando as variáveis aqui, se ocorrer erro no cálculo dessa variável ou na hora de limpar as variáveis, ele vai cair aqui no tratamento de erro, vai gravar o log que ocorreu o erro e vai desativar a execução. Tá? Então, se ocorreu tudo certo, né, então calculou todo o custo correto, aqui no final ele grava a mensagem, né, a ocorrência que deu tudo ok e também desativa. Então, para cada chamada de cálculo aqui, a gente tem a tratativa de erro. Se ocorrer algum erro, ele vai lá e desativa. Se calculou tudo ok, então ele vai desativar aqui no final. No custo diário é a mesma lógica, tá? Então ele vem aqui, verifica as anomalias, está tudo ok. A primeira coisa ele vai ativar a execução. Então esse controle de execução tem esse objetivo, essa finalidade de evitar que duas seções do banco calcule o custo de forma simultânea. Tá? Então o usuário ele pode, se ele quiser, ele quer antecipar, ele não quer esperar o job, por algum motivo ele quer que o custo seja calculado antes do horário estipulado, não tem problema. Ele pode usar esse recurso aqui da tela
pode informar, pode forçar a execução, pode até ir lá na tela de parâmetro, mudar a data para recalcular um período. Ele pode vir aqui e forçar a situação. Se cair no mesmo horário do job, o sistema vai barrar. E se porventura abrir um outro data valley e tentar executar de novo a rotina, ele também vai barrar, porque a primeira rotina ainda não terminou. Então esse é o objetivo desse parâmetro. Ocorre, né, qual que é o problema? Às vezes pode acontecer do parâmetro ficar marcado como sim e não ter execução. Quando que isso vai acontecer? Quando o processo de cálculo é interrompido de forma abrupta. Por exemplo, você vai lá e mata a sessão, entendeu? Eu preciso interromper o cálculo do custo porque está causando problema de performance na indústria. Você vai lá e força, mata a sessão de cálculo lá no banco Oracle e ele interrompeu no meio. Nesse cenário, o parâmetro vai estar marcado como sim, só que a sessão já foi, né, já deu um kill nela, já derrubou ela do banco. Nesse caso, você tem que ir lá na tabela, tá, e fazer essa alteração de forma manual. Então você vai ter que vir aqui nessa tabela e dar um update nesse campo, setando ele para M. Por que tem que ser pela tabela? Porque esse parâmetro ele não existe na tela de parâmetros do custo. Tá? É um parâmetro que só existe na tabela, porque é um controle interno do sistema. Tá? É um controle interno apenas da rotina de cálculo. Então, num cenário como esse, tem que ter uma intervenção nossa, ir lá e voltar esse parâmetro aqui para N. Certificar se realmente não tem nenhuma sessão executando do cálculo. E aqui voltar o parâmetro e aí recalcular ou calcular o período tranquilo, seguir o cálculo normal. Então essa é a finalidade desse parâmetro e o porquê que ele existe.